Que bom estarmos de volta, dando continuidade às resoluções de algumas questões de sequências. No caso, nós estamos abordando, no momento, progressão geométrica. Vamos ter questões que vão envolver PA e PG, quer dizer, vai envolver progressão aritmética e progressão geométrica. Nós vamos trabalhar hoje a partir da questão de número 62, que diz assim: a sequência numérica, então eu tenho uma sequência, isso é uma sequência numérica onde n é um número natural, tá certo? É uma progressão geométrica de razão menos 1. A soma dos seus termos é, pronto. Então vamos verificar aqui o que nós temos. Então a informação que eu tenho, que trata-se de uma PG. Pronto. Eu tenho uma PG do tipo índice 1, que é x1. Eu tenho x2, temos x3 e um termo qualquer, x2n mais 1. Pronto. N, ele está dizendo que n é natural, certo? N é um número natural e uma PG, ok? A razão dessa PG é igual a menos 1. A soma dos seus termos. Se trata de uma PG, a soma dos seus termos é índice 1, que elevado a n menos 1 sobre q menos 1. A soma dos termos de uma PG finita é dada para a expressão Sn é igual a índice 1, que multiplica q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Então vamos lá. O índice 1 é igual a x1. Índice 1 é igual a x1. A razão é igual a menos 1. Então vamos substituir. Então a minha soma Sn é igual a índice 1, que é x1, que elevado a n, que é menos 1, então fica menos 1 elevado a n, menos 1 sobre q, no caso, menos 1, menos 1. Então, essa soma, Sn, vai ser x1, que multiplica menos 1 elevado a n, menos 1 sobre menos 2. Pronto. Essa soma vai depender do valor de n. Então, podemos colocar como observação, certo? Então, uma observaçãozinha de potência. Então, uma observaçãozinha para relembrar. Se nós tivermos n par, então, e n ímpar. N é um número natural. Então, o que acontece com n par e com n ímpar? Menos 1 elevado ao número par, isso aqui dá mais 1. Menos 1 elevado ao número ímpar, menos 1 elevado ao número ímpar, dá menos 1. Então, a soma, ela passa a ter dois valores. Então, a soma passa a ter dois valores. Então, n par, então só reforçando, n par, então meu Sn vai ser x1
que multiplica par dá 1, menos 1 sobre menos 2. Então, essa soma vai dar 0. x1, então eu tenho 0. Se n for ímpar, então nós temos Sn vai ser x1 que multiplica menos 1 com menos 1 sobre menos 2. Simplifica, então isso aqui é igual a x1. Então, a soma ela pode ser 0 se o n for par ou igual a x1 se n for ímpar, tá certo? Mas eu, olhando para as opções, tá certo? Eu não posso garantir. Aí tem o item B, que a soma dá 0, tá certo? Mas ela pode também dar quem? Dar x1. Então, não tenho certeza, tá certo? Não posso marcar. Mas se observarmos o que acontece, tá certo? Se nós observarmos, observem com muita atenção. Olha o item E. O que eu tenho no item E? Eu tenho x é igual a 2n mais 1. Quem é esse termo aqui? Então, vamos lá. Pelo termo geral da PG, nós sabemos que a índice n é igual a índice 1, que é elevado a n menos 1. Tá certo? Então, vamos lá. A é x. Então, vamos só fazer as continhas aqui. Então, eu tenho x, índice 2n mais 1. Então, vai ser a índice 1, que é x1, que é menos 1, elevado ao índice menos 1. Então, 2n mais 1, 2n mais 1, menos 1. Então, x elevado de índice 2n mais 1 é igual a x1 vezes menos 1. Elimina esse rapazinho aqui, então fica 2n. Então, lembrando que esse índice, ele é um índice expoente par. Se é par, então isso aqui dá igual a 1. Então, implica que x 2n mais 1 é, na realidade, x1. O que nós temos lá? Que a soma é igual a x1 para n. Lembre, a soma é x1, tá certo? Para n ímpar. Lembrando que isso aqui não depende do n. Se n for par ou n, lembre, o que nós temos aqui não é o n par, é o expoente par. 2n é par. O n pode ser par ou ímpar, mas 2n é par. Então, o resultado vai dar sempre quem? x1. Não depende se ele é par ou ímpar. Porque esses valores aqui, no caso, dependendo de quem? Dependendo do n. Ó. Se n for par, eu tenho 0. Se n for ímpar, eu tenho x1. Então, na realidade, a resposta é o item E. Certo? O item E. Então, a soma é x1. Então, n par ou ímpar, essa é a resposta. Então, a resposta correta do item da questão 62 é o item E. 62 é o item E. Pronto. Nós temos aqui, agora, a questão de número 63. Se nós olharmos logo de cara, trata-se de uma soma infinita. Já temos uma ideia disso, que trata de uma soma infinita. Mas tem um ditado que diz, nunca vá com muita sede ao pote. Então,
observem, olhe com atenção o que você tem. Então vamos observar. Eu tenho o S, a soma infinita. Por que, para se tratar de uma soma infinita? Por decorrência dessas reticênciazinhas aqui. Não tem ninguém mais após. Então eu tenho uma soma infinita. 2 mais 3 meios mais 9 oitavos mais 27 sobre 32 avos e vai. A soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Trata-se de uma progressão geométrica. O valor de raiz cúbica de S. Então, já sabemos, né, que trata-se de uma PG. Então, já sabemos que trata de uma progressão geométrica. Trata de uma PG. Pronto. E uma PG infinita. Ela é infinita. A soma de uma PG infinita, ou chamada soma limite, é dada por A índice 1 sobre 1 menos Q. A soma dos termos de uma PG infinita trata-se de A índice 1 sobre 1 menos Q. Então, a soma, o S que ele chamou de soma, trata-se dessa expressão. Ó. A soma vai ser 2 mais 3 meios mais 9 oitavos mais 27 sobre 32 avos e mais. Como ele está dizendo que é uma PG, eu não preciso ir muito longe. Eu já sei quem é o A1 e vou determinar a razão. A razão é sempre a divisão de dois termos consecutivos. A razão é a divisão de dois termos consecutivos. 2, 3 meios, nós vamos dividir por 2. 3 meios, nós vamos dividir por 2. Então, a razão vai ser, repete o primeiro, 3 meios, e multiplica pelo inverso do segundo, que no caso vai ficar meio. Então, a razão dessa PG é igual a 3/4. Ele está afirmando que trata de uma progressão geométrica. Os dois elementos numa sequência infinita é o A1 e a razão. Então, nós podemos dizer que a soma limite vai ser o A índice 1, que é 2, 1 menos a razão, que é 3/4. Então, reduz ao mesmo denominador comum, deixa o 2 em cima e tira o mínimo, que é 4. 4 por 1 dá 4, menos 4 por 4 dá 1, vezes 3 é 3. Então, a nossa soma, na realidade, vai ser 2 sobre 1/4. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a nossa soma, na realidade, é igual a 8. Pronto, a nossa soma infinita é igual a 8. Ou chamamos de soma limite. Mas o pedido, certo? O pedido, ele está pedindo para que eu calcule, certo? Raiz cúbica de S. Está pedindo para calcular a raiz cúbica de S. Então, a nossa resposta vai ser raiz cúbica de S, que é 8. Eu posso imaginar que 8 é raiz cúbica, 8 é 2 à terceira. Faz o pituzinho, simplifica, então resposta 2. Então, o item correto é aquele que tiver 2. E nós estamos encontrando isso no item A.
essa é a resposta, é o gabarito da questão de número 63. Pronto. Então, nós temos a questão de número 64, que diz assim: na figura abaixo, a aresta do cubo maior mede A. Então, a aresta do cubo maior mede A. Então, isso aqui vale A. A aresta do cubo maior vale A. E os outros cubos foram construídos de modo que a medida respectiva aresta seja a metade da aresta do cubo anterior. Se isso aqui é A, isso aqui é A sobre 2. Então, A sobre 2, A sobre 2. Isso aqui será quem? A metade de A sobre 2 é A sobre 4, A sobre 4. E aí a festa continua. Pronto. A metade... Imaginando que a construção continua indefinidamente, a soma dos valores, faço uma pequena correção aqui, é a soma dos volumes. Pronto. A soma dos valores, então a soma dos volumes de todos os cubos será. Então, vamos aqui. Ora, se você tiver um cubo, só para lembrar um pouquinho a nossa matemática chamada geometria espacial. O valor do volume de um cubo, certo? O volume de um cubo, na realidade, é aresta ao cubo. O volume é o produto das dimensões, A vezes A vezes A. Então, simplesmente eu digo que é A ao cubo. O primeiro cubo tem aresta A. Então, o primeiro volume é A ao cubo. O segundo cubo tem aresta A sobre 2. Então, eu vou ficar com A ao cubo sobre 8. 2 a terceira, 8. O terceiro volume, tá certo? O terceiro cubo tem a metade. Então, é A sobre 4 ao cubo. Então, eu vou ter A ao cubo. 4 ao cubo é 64. Então, ele pede a soma. A soma dos volumes. Então, ele quer V1 mais V2 mais V3 mais indefinidamente. Então, nós temos aqui V1 é A ao cubo, V2 A ao cubo sobre 8, V3 A ao cubo sobre 64. Pronto. Ora, essa soma infinita, então, se a soma infinita é S, é dado por A índice 1 sobre 1 menos Q. Se a soma infinita, é essa a nossa formulazinha. A índice 1 sobre 1 menos Q. Então, eu preciso da informação quem é o A índice 1, que no caso é o V1, que é igual a terceira. Eu preciso da razão. Então, eu posso calcular V2 sobre V1. Um APG é a divisão entre dois termos consecutivos. Então, A terceira dividido por 8, A terceira sobre 8 dividido por A terceira. Repete a primeira, A terceira sobre 8, né? Sobre 8, vezes o inverso de 1 sobre A terceira. Faz a simplificação, né? Temos aqui a simplificação, aí eu vou ter que a razão é 1/8. Então, agora ficou fácil de chegarmos à resposta. Então, eu tenho um A índice 1,
que é a terceira, 1 menos a razão, que é 1/8. Então, dando continuidade, repete, sem problema nenhum, o numerador, e tira o mínimo aqui, que é 8. Então, 8 por 1 dá 8, menos 1. Então, a terceira, isso é igual a 7/8. Numa divisão de potência, ou divisão de fração, repete a primeira, multiplique pelo inverso da segunda. 7/8 vai ficar 8/7. Então, a nossa soma, na realidade, vai ficar 8/7 de a terceira. Essa soma dos cubos vai ficar 8/7 de a terceira. Então, 8/7 de a terceira. Nós temos a resposta no item D. Então, só para reforçar aqui, para deixar bem registrado, que a soma dos volumes, tá certo? Dos volumes de todos os cubos será resposta D de dado. Essa foi a questão de número 64. Então, eu tenho em mãos aqui a questão de número 65. Veja aqui. Entre 5 e 20 são inseridos 3 meios geométricos. Sobre a PG resultante, assinale o que for correto. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de interpolação. Nós temos aqui o que nós chamamos de interpolação. Então, interpolação. Então, interpolar. Interpolação geométrica. Geométrica. Trata-se de uma PG. Então, eu tenho, 3 meios. Então, vamos 1, 2, 3, pronto. Nós vamos interpolar 3 meios, tá certo? Entre 5 e 20. Então, isso aqui é 5, isso aqui é 20. Então, se eu vou interpolar 3 meios, a PG, ela passa a ter 5 termos. Então, numa PG, isso aqui passa a ser, na sequência, pode ser o A1, e esse aqui o A2, o A3, o A4, então isso aqui é o A5. No termo geral, eu determino a razão. Então, vamos lá. Determinar a razão. Se eu calcular a razão da progressão, eu consigo determinar os outros meios. Então, termo geral da progressão. O termo geral da PG é A índice N, é A índice 1, que é elevado a N menos 1. N menos 1. Então, substituindo os dados, tá certo? Então, vamos substituir os dados. O A índice N, que no caso, o A índice 5 vai ser o A índice 1 vezes Q elevado 5 menos 1, então aqui fica 4. Então, o termo geral da PG, que é o A índice N, no caso é o A índice 5, é o A índice 1, Q elevado a N menos 1. Então, dando uma substituiçãozinha. Então, se nós substituirmos, então quem é o A índice 5? É 20. Quem é o A índice 1? É 5. Quem é a razão? Desconhecida. Certo? Elevado a 4. Então, o nosso, como está multiplicando, passa dividindo. Então, Q a quarta, certo? Vai ser igual a 20 dividido por 5. Então, Q
a quarta, na realidade, 20 dividido por 5 dá 4. Então, o nosso Q vai ser igual a mais ou menos, certo? O nosso Q vai ser mais ou menos. Por que mais ou menos, parceiro? Não só mais. Porque a história do mais ou menos caracteriza o expoente par. Então, mais ou menos, raiz quarta de 4. 4, eu posso escrever 2 ao quadrado para simplificar um pouquinho e fazer umas continhas aqui mais simples. Só para lembrar a seguinte coisa. Eu chamo isso de lembretes. Lembretes. O nosso objetivo sempre é levar a você todas as informações. Lógico, na hora da prova, você vai direto. Mas aqui nós queremos que você entenda passo a passo o que foi feito. Se eu tiver raiz enésima de A elevado a P, eu posso, sem problema nenhum, eu posso multiplicar o índice. Para não alterar, eu tenho que multiplicar também o P. Mas também eu posso usar a operação divisão. Eu posso dividir por K. Se eu dividir o índice por K, eu tenho que dividir também o expoente por K. Não altera. Então, se eu voltar para a questão, eu posso simplificar, dividir por 2 e também dividir esse aqui por 2. Então, meu Q passa a ser mais ou menos raiz quadrada, tá certo? Raiz quadrada de 2. 4 dividido por 2 dá 2, não precisa colocar, 2 por 2 dá 1. Então, raiz quadrada de 2. Então, ele diz, inserir 3 meios geométricos sobre PG resultando, assinar o que for correto. 3 meios geométricos. Então, eu vou multiplicar pela razão. Eu tenho 5 vezes Q, então fica mais ou menos 5 raiz de 2. Se eu multiplicar, lembra, eu vou multiplicando pela razão. Vezes, cada termo vezes a razão. Então, se eu multiplicar vezes a razão, eu vou ter o quê? Vamos ter mais ou menos 10. Se eu multiplicar pela razão, vezes Q, mais ou menos 10 raiz de 2. Se eu multiplicar pela razão, Q, mais ou menos 20. Ora, então, aqui, se eu multiplicar, se Q for positivo, então fica mais ou menos. Então, mas eu quero saber agora, são os prováveis valores. O termo central da PG é um número inteiro. Pronto, então está aqui. O item A já fechou a questão. O termo do meio é um número inteiro. Pronto. O item correto é o item A. O item correto, já fechamos. Ele pede para assinalar o que for correto. E nós já temos o item A. Lembrando, isso é uma técnica de resolver questões. Nosso objetivo é sempre revisar. Depois você constrói. Vá em frente, ok?